Olá, turminhas do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Denisa Braga, desejo a vocês aqui as minhas boas-vindas e que hoje seja um dia de bastante aprendizado. Como eu e você já sabemos, dia de sexta-feira é aquele dia especial da nossa retomada de todos os conteúdos da nossa semana. E hoje não vai ser diferente. Por isso eu quero que você esteja bem atento e participativo, prestando atenção em tudo que nós vamos falar hoje. Combinado, gente? Então vamos começar? Hoje na retomada dos conteúdos da nossa semana, nós vamos falar sobre 2 gêneros textuais, a anedota e também a reportagem. Também vamos falar sobre concordância nominal e o uso do X e do CH. Então vamos começar aqui rapidinho com aquele momento especial que é a nossa hora da leitura. Trouxe para vocês uma história para que vocês possam conhecer e aí vamos aprender algo com ela, não é verdade? Então vamos começar, pessoal. A nossa história de hoje é de autoria de Todd Parr e tem como título O Livro dos Sentimentos. E aí já convido você a pensar em quais sentimentos será que nós vamos conversar? Quais são esses sentimentos que nós vamos abordar nessa leitura? Então vem comigo. Às vezes eu fico meio bobo. Às vezes dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras de comer pizza no café da manhã. Às vezes dá vontade de chorar. Em outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes eu fico com medo. Às vezes dá vontade de plantar bananeira. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esses sentimentos só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Com amor, Todd. Então, gente, essa foi a nossa história de hoje para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Como é importante a gente expressar aquilo que estamos sentindo, para que não vire nenhum tipo de mágoa ou coisa ou ressentimento dentro de nós. Portanto, se você tem algo para falar, para compartilhar com alguém, fale com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que com certeza elas vão te acolher. Então, vamos aqui dar início ao nosso momento aqui para saber quais são os objetivos da aula de hoje. E hoje nossa aula está recheada de objetivos. Primeiro objetivo, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Também vamos reconhecer os elementos coesivos, os pronomes pessoais. No caso, nós vamos estudar especialmente os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? E vamos identificar as repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Vamos também identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Além disso, vamos localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Vamos flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os artigos, adjetivos e numerais em concordância com substantivos. Além disso, vamos diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas e derivadas por adição de prefixo e de sufixo também. Então, vamos começar agora com um dos gêneros textuais que nós vamos abordar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre 2 gêneros, né? E o primeiro deles é o gênero anedota, gente. Nós temos aqui algumas características desse gênero textual. E uma característica muito importante é a presença de sarcasmo e ironia. No gênero anedota, você vai perceber que muitas vezes nós vamos nos deparar com palavras ou expressões em que você vai notar a presença de ironia.
ironia é quando a gente diz ironia, o que que é? O que que é ironia? Ironia é quando eu falo algo, mas na verdade eu também posso estar querendo dizer outra coisa. Seria ali aquela expressão, aquela palavra que vai apresentar para nós um duplo sentido, tá bom? Então, ironia geralmente vai aparecer na anedota. Também nós vamos ter uma característica que é a linguagem da anedota, que é a linguagem coloquial e simples. O que seria essa linguagem coloquial e simples? Bom, pessoal, é aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia para conversar com as pessoas com quem nós temos intimidade. Ou seja, geralmente na anedota nós não vamos ver a presença de linguagem mais culta, né, com palavras mais rebuscadas, não. Nós vamos ver diálogos, palavras, expressões utilizadas no dia a dia mesmo, tá bom? Também temos a presença de fatos divertidos, que é exatamente uma das principais características da anedota, não é? Trazer aqueles fatos, sendo reais ou não, mas que sejam engraçados, sejam inusitados, divertidos. E também temos o enredo, gente, que é simples e uma narrativa bem curta. Você já reparou que as anedotas, esse gênero textual, sempre vai trazer textos curtos? Então, esse enredo, essa narrativa curta, geralmente é característica da anedota, tá bom? Vamos falar agora sobre um texto que eu separei para vocês. A anedota que nós vamos ler agora tem como personagem, né? Aliás, tem dois personagens, nós já vamos identificar, mas vamos ler juntos agora o texto, tá bom? Olho na tela junto comigo para fazer a leitura. Joãozinho, se eu tenho 6 laranjas em uma mão e 5 na outra, o que tenho no total? E Joãozinho responde: mãos enormes, professora. Olha só esse Joãozinho, gente. A professora fez uma pergunta e ele respondeu de uma forma inusitada, de uma forma inesperada. Geralmente também nas anedotas a gente vai ver essa característica, né? De sempre a gente se surpreender no finalzinho com alguma palavra, alguma resposta ou expressão que vai trazer aí um outro sentido para o que o texto vai trazendo para nós no início. Então, vamos agora com uma pergunta bem importante. O humor do texto está no fato de Joãozinho pensar que a professora lhe perguntou sobre. Letra A. Um cálculo simples de matemática. Foi isso que Joãozinho pensou quando a professora fez a pergunta para ele? Letra B. O tamanho real de suas mãos, ou seja, das mãos da professora. Letra C. A vitamina das laranjas. Ou letra D. Dicas de alimentação. Agora, observando o texto que nós lemos agora há pouco. O que será mesmo que Joãozinho pensou a respeito da pergunta que a professora lhe fez? Ele pensou que ela estava lhe perguntando sobre matemática, sobre o tamanho das mãos da professora, ou sobre a vitamina das laranjas, ou sobre algumas dicas de alimentação. O que você acha? Então, vamos pensar um pouquinho para a gente ter a nossa resposta daqui a pouco. Vamos lá? 2 segundinhos e daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá, gente? E aí, vocês já conseguiram aí pensar onde está o humor do texto? Qual é a graça dessa anedota? Então, vamos lá, olha só. O humor do texto está no fato de Joãozinho pensar que a professora lhe perguntou sobre o tamanho real de suas mãos. Então, é por isso que lá no texto, quando a professora, ela pergunta, Joãozinho, eu tenho tantas laranjas numa mão, mais tantas laranjas na outra. O que eu tenho no total? Então, o Joãozinho pensou assim, né? Nossa, para carregar tantas laranjas assim, a professora vai ter que ter mãos enormes, não é verdade, gente? As mãos da professora. A professora queria que Joãozinho calculasse a quantidade total de laranjas que havia em suas mãos. Mas o Joãozinho entendeu que a professora tinha mãos enormes para poder segurar tantas laranjas de uma só vez. E aí está o humor da nossa anedota. Olha só,
temos um outro texto aqui para a gente observar também onde está o humor da anedota. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são 2,30, garoto. Então o Joãozinho fala alto. O Juquinha, né? Que aqui não é o Joãozinho, não. Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Olha só, o Juquinha aí chegou perguntando quanto era o ônibus. O cobrador respondeu que era 2,30, então ele falou bem alto para todo mundo que estava dentro do ônibus: pode ir saindo que eu vou comprar. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre essa anedota, vamos lá? Onde é que está o humor dessa anedota? Nós temos 4 alternativas. Letra A: Juquinha queria pagar a passagem de ônibus. B: Juquinha pensou que o ônibus custasse 2,30. C: o cobrador queria vender o ônibus para Juquinha. Será que é isso? Ou letra D: o ônibus estava sendo vendido por um preço baixo. O que você acha? Qual é o humor? Aonde está o humor dessa anedota? Pensa um pouquinho, 2 segundinhos aí para você pensar, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse texto, tá bom? 2 segundinhos para você. Então, gente, onde é que está o humor dessa anedota? O que o Juquinha queria na verdade? Você já entendeu? Qual é a graça desse texto? Então, vamos lá, olha só. A graça do texto, pessoal, é que o Juquinha pensou que o ônibus custasse apenas 2,30. Essa é a graça do texto. Porque o que aconteceu? O Juquinha pegou um ônibus e quando ele entra, ele pergunta para o cobrador quanto custa o ônibus. E realmente, a pergunta dele está correta. Ele quer saber o preço do ônibus. Só que acontece que o cobrador, ele compreende de outra forma, não é? Ele está pensando que o garoto quer saber quanto custa a passagem de ônibus. E é nisso que reside toda a graça. Muito bem, pessoal. O humor do texto consiste no fato de Juquinha ter perguntado o valor do ônibus e o cobrador ter entendido que o menino queria saber o preço da passagem. Então, vamos continuar agora com um outro gênero textual que nós já estudamos, que é a reportagem. Bom, eu trouxe para você aqui um pequeno conceito sobre esse gênero textual que a gente vai rever. Combinado? Então, vamos fazer a leitura juntos? Reportagem é um texto que tem o objetivo de expor informações detalhadas sobre assuntos de interesse social. Então, vamos agora ver mais uma vez características da reportagem. Algumas delas, não é? A reportagem é um texto jornalístico que traz a identificação do autor no início ou no fim do texto. A reportagem aborda assuntos atuais e do interesse público. É um texto acompanhado também de fotografias, pode também ser acompanhado por gráficos também. Ele geralmente é escrito na primeira ou na terceira pessoa. E pode incluir também comentários pessoais, ou seja, opinião pessoal do repórter. Então, aqui, depois de algumas características da reportagem, eu vou trazer para vocês uma reportagem de Bianca Dille, tá bom? O título da nossa reportagem é: Conheça os super-heróis da linha de frente contra o coronavírus. O nosso subtítulo, você lembra que a reportagem ela sempre traz o título e também traz um subtítulo? Então, o subtítulo é: Médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais que trabalham atendendo pacientes suspeitos de Covid-19 relatam o dia a dia de batalha. Então, a reportagem, como eu já falei, é de Bianca Dille e nós vamos começar a nossa leitura. Olha só. O relógio marca 13 horas pontualmente. A técnica de enfermagem chega em um hospital de São Leopoldo para o seu turno. Bate o ponto e segue para a área limpa. É lá que começa a se preparar para o trabalho, colocando os equipamentos de proteção individual, os EPIs, é assim que são chamados esses equipamentos.
EPIs necessários para evitar a contaminação do novo coronavírus. É lá também que deixa todos os anseios e angústias de mãe e esposa para vestir a capa de profissional da saúde. Pouco depois, às 13 horas e 45, em outro hospital, agora em Novo Hamburgo, a enfermeira inicia a paramentação. Tem mais 6 horas de batalha pela frente. E a força, neste momento, não está apenas nela. É compartilhada entre todos os colegas da equipe. O seu EPI não fechou direito. E lembra de higienizar bem as mãos. São frases muito comuns neste local. Ao lado nós temos duas imagens muito bonitas. Gente, vocês prestaram atenção aí? É como se fosse ali um corredor de hospital, não é? E bem ali no centro nós temos aí os profissionais da saúde chegando para trabalhar. E nas laterais nós vimos vários super-heróis ali fazendo uma reverência a esses profissionais que são realmente heróis da nossa atualidade, que estão aí na linha de frente de combate, não só ao coronavírus, mas a todas as outras doenças, né, que infelizmente acometem a nossa sociedade. Então, eu achei muito interessante trazer essas imagens para vocês. Vamos continuar o nosso texto? Todos os cuidados de quem convive em área de risco. O cuidado com os detalhes é o segredo da técnica de enfermagem Fabiane de Aguiar, 36 anos, para passar por essa situação da melhor forma possível. A profissional realiza plantões todas as tardes na emergência para a Covid-19 do Hospital Centenário em São Leopoldo. Seu trabalho começa antes mesmo de lidar com os pacientes. Para cada doença dentro dos hospitais, nós usamos os EPIs necessários. No caso do coronavírus, para entrar na chamada área contaminada, colocamos 2 máscaras, por exemplo, a N95 e ainda a cirúrgica por cima. Fora o restante dos EPIs, explica. Entra no plantão às 13 horas e só sai às 19 horas, muitas vezes, sem nem utilizar o banheiro. Procuro não tomar muito líquido nesse período. Também não quero precisar trocar de EPI, porque sei que lá na frente o que usei a mais pode fazer falta. Descreve, acrescentando que a instituição oferece todo o suporte necessário. Eu sei que se eu precisar, o hospital vai me dar outro EPI. Só que tenho que pensar como cidadã neste momento, avalia. Então, a gente percebe aqui nessa reportagem, né, o dia a dia, como é que é o cotidiano desses profissionais da área da saúde, né? Então, vamos continuar aqui, gente. Olha só. Depois da leitura dessa reportagem, nós vamos observar esse trecho que nós temos aqui. E diz o seguinte na nossa questão, olha só. De acordo com o trecho, por que é necessário o uso dos equipamentos de proteção individual? Observe aí o trecho, eu vou te dar algum tempinho e daqui a pouquinho a gente volta para observar a resposta, tá bom? Então, olhe na tela, faça a leitura novamente, daqui a pouquinho a gente vem com a resposta. Gente, vocês já conseguiram identificar no trecho que nós temos aí na tela por que é necessário o uso dos equipamentos de proteção individual? Então, vamos para a nossa resposta. Para que são usados esses equipamentos? Então, vamos lá para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só, os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, eles são necessários para evitar a contaminação do novo coronavírus. É para isso que é feito o uso desses equipamentos de proteção individual,
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Espero que vocês tenham identificado aí no texto, tá bom? Mas se você não conseguiu identificar, não fique triste. Nós temos mais atividades para a gente fazer, combinado? Então vamos lá, gente, olha só. Os equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs, são necessários para evitar a contaminação do novo coronavírus. Então vamos agora para mais uma perguntinha, olha só. No trecho, a palavra destacada se refere, olha só, nós temos um trecho aqui mais uma vez, e nós temos uma palavrinha destacada, que é a palavra se. Está percebendo aí no seu texto? Então vamos lá, a quem que essa palavra se refere? Vamos para as alternativas. Se refere, letra A, ao hospital, B, ao coronavírus, C, à técnica de enfermagem, ou D, ao equipamento de proteção. A quem se refere essa palavrinha se? Essa palavrinha, gente, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, vamos ler aqui o trechinho que fala, olha só. O relógio marca 13 horas pontualmente. A técnica de enfermagem chega em um hospital de São Leopoldo para o seu turno. Bate o ponto e segue para a área limpa. É lá que começa a se preparar para o trabalho. Olha a nossa palavrinha aí. Se, né? Que é o nosso pronome. Colocando os equipamentos de proteção individual necessários para evitar a contaminação do novo coronavírus. A quem se refere esse pronome, gente? 2 segundinhos para você pensar, refletir, escolher sua alternativa. Já já a gente volta com a resposta. Pessoal, vamos lá, vamos saber a quem se refere esse pronome. Quem é que... Lembra que eu falei para vocês, sempre quando a gente quiser saber a quem se refere um pronome, a gente pode estar fazendo aquela perguntinha ali mental, né? Aquele raciocínio rapidinho que a gente faz. Perguntar assim, quem é que começa a se preparar para o trabalho? Será que é o hospital? Será que é o coronavírus, a técnica de enfermagem ou equipamentos de proteção individual? Então, vamos para a nossa resposta. Essa palavrinha se refere à técnica de enfermagem, porque é ela que começa a se preparar para o trabalho. Ok, pessoal? Neste trecho, a palavra destacada está se referindo à técnica que começa a se preparar para o seu trabalho. Então, vamos aqui continuar, olha só. Em que período do dia a profissional realiza seus plantões de atendimento? De acordo com o trecho que nós temos aqui. Temos aqui esse trecho, você vai perceber em qual período essa profissional ela realiza os seus atendimentos no hospital. Tempo para você pensar, daqui a pouquinho a gente vem com a resposta. Pessoal, vamos lá? Já conseguiram saber em que período do dia a profissional realiza os plantões de atendimento? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só. Nós temos aqui a nossa resposta escrita no texto. Ela diz assim, ó. A profissional realiza plantões todas as tardes. Então, é no período da tarde. A técnica de enfermagem realiza plantões no período da tarde. Parabéns para você que identificou aí no texto. Muito bem. Mais uma perguntinha. Qual a razão para a técnica evitar a troca de EPI durante o seu trabalho? Observe aí no texto, eu vou te dar um tempinho e daqui a pouco a gente vem com a resposta. Vamos lá, pessoal, vamos aqui fazer a nossa reflexão sobre essa pergunta. Por que a técnica evita trocar de EPI durante seu trabalho? Você observou aí qual é a resposta? Então, vamos lá, olha só. Ela diz o seguinte, também não quero precisar trocar de EPI porque sei que lá na frente o que usei a mais pode fazer
falta. Então, é uma questão de responsabilidade, não é? Para não ficar trocando tanto de equipamento de proteção individual, para não fazer falta no futuro. Então, a técnica de enfermagem evita trocar de EPI, porque sabe que no futuro ele poderá fazer falta no hospital. Muito bem, gente. Agora vamos falar rapidinho sobre concordância nominal. Olha só. Complete as frases com as palavras do quadro. Bem facilzinho para você. Olha só. As palavras são estudiosas, estudioso, estudiosos e estudiosa. São palavrinhas e elas estão modificadas apenas no gênero masculino e feminino e no singular e plural. E nós temos 4 frases aí. Vou te dar um tempinho para você observar e tentar completá-las aí na sua mente, tá bom? E daqui a pouco a gente vem com a resposta. Vamos lá? Gente, vamos aqui completar as frases junto comigo? Vamos lá? Letra A. A menina estudiosa passou no vestibular. O menino estudioso passou no vestibular. Letra C. Os meninos estudiosos passaram no vestibular. E, por último, as meninas estudiosas passaram no vestibular. Isso aqui é concordância nominal, onde a gente vai observar o gênero, né, das palavrinhas, dos substantivos e todas as palavrinhas ao redor, como adjetivo, artigo, eles vão ter que concordar com o substantivo, tá bom? No caso aqui, a gente viu que os substantivos aqui eram menina, menino, meninos e meninas. E todos eles aí tiveram o seu adjetivo concordando com ele. Então, vamos continuar, gente. Você vai marcar a frase agora que está escrita de forma correta. Letra A. Caio e Pedro é amigos. B. Caio e Pedro são amigos. C. Caio e Pedro são amigo. Letra D. Caio e Pedro é amigo. Tempinho para você escolher a sua alternativa correta. Então, pessoal, já conseguiram identificar a frase que está escrita corretamente com a concordância nominal em dia? Então, vamos aqui para a nossa resposta, olha só. Caio e Pedro são amigos, eles são amigos, gente. As outras alternativas, elas têm erro de concordância nominal. Então, a gente precisa sempre entender isso, tá bom? Vamos continuar aqui, olha só, completando as frases com os prefixos. Nós temos os prefixos in, des e ré. Vamos começar? Olha só, gente. Descontente, retomar, desligar, desmentir, indisposto, refazer, recomeçar, descansar, desmontar e indiscreto. Gostaram da nossa atividade? Temos mais uma aqui para formar novas palavrinhas a partir dos sufixos do quadro. Nós temos as palavras barba, encrenca, valor e festa. Olha só as palavras que nós encontramos, eu quero mostrar para vocês. Temos aqui a palavra barba, que vai dar origem a outras palavras junto com os sufixos do quadro. Barbeiro, barbudo, barbado. E a palavra encrenca, gente? Temos a palavra encrencado e encrenqueiro. E a palavra valor? Nós temos a palavra valioso, validade, validado. E, por fim, a palavra festa. Temos as palavras festança e festeiro. Então, aqui nós vimos vários sufixos e a oportunidade, né, de aprender outras palavras novas a partir de umas palavrinhas aqui apresentadas. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Então, vou te dar um tempinho para você beber uma aguinha, esticar aí o corpo e daqui a pouco volta, porque nós temos muito mais para aprender.